Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Na semana passada, estudamos a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, personagens que já conhecemos, já apareceram. Lucas introduz muito bem os personagens antes deles aparecerem. Eles partem então na primeira viagem missionária e uma das pessoas que eles levam com eles é João, também cognominado Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos, que foi discípulo de Pedro. Então eles partem na primeira viagem missionária. A gente vê que inclusive aconteceu um problema, né? João Marcos picou a mula, sebo nas canelas, perto que a gente quer. Logo no comecinho, ele não aguentou a pressão, viu como é que era e ele resolveu voltar para trás. E isso vai causar um sério problema mais para frente. Motivo que vai fazer Paulo e Barnabé discutirem. Grandes amigos, servos de Deus, ambos no mesmo propósito, mas eles vão discutir por causa dessa atitude de Marcos. Ok? E aí então, continuando a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé chegam então em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então a gente vê mais uma vez aí os frutos da diáspora. O que é a diáspora? A grande dispersão dos judeus, que faz com que tenha uma grande quantidade de judeus fora de Jerusalém. Icônio é muito distante. E ainda assim encontram-se judeus lá e tem sinagogas lá. E esse sempre é o primeiro passo. Eles sempre vão primeiro nas sinagogas e depois vão pregando para os gentios. Sempre para os gregos e depois para os gentios. Sempre. Porque a ideia não era criar uma ruptura do judaísmo para o cristianismo. Por mais que essa altura, quando ela passava pelo Vitor, uma retrasada das duas, já tinha, né? Não estava tão assim, oficial para alguns, estava tão perceptível, mas já tinha acontecido essa ruptura. Porque o cristianismo é a consumação do judaísmo. O cristianismo é a continuação do judaísmo. O judaísmo consumado em Cristo Jesus. Só que eles não aceitaram, eles pararam a tempo, eles não avançaram. É como, por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na Bíblia como um todo. Eles acreditavam apenas no Velho Testamento. Então, para eles é só Moisés e é isso aqui. Entendeu? Então não aceitavam os escritos de Jeremias, Isaías, Daniel, Salomão como sendo inspirados por Deus, como os fariseus, as mais judaicas e nós também, obviamente. Então, o cristianismo é a consumação do judaísmo. Então, eles queriam primeiro. Quem que crer no Messias? Aqueles que o aguardavam. E quem aguardava o Messias eram os judeus. O gentil não aguardava o Messias. O gentil nem sabia o que era o Messias. Então, a pregação era diferente para eles. Para os judeus falam, Jesus é o Messias que a gente aguardava. Agora, para o gentil é igual hoje em dia. Você não fala assim, Jesus é o Messias aguardado. Não está nem sentindo da pessoa. Você fala, você vai para o inferno, mas Jesus morreu na cruz por você. Aceite e seja salvo. Resumindo, é claro, vocês sabem muito bem o Evangelho, enfim. Então, a maneira de pegar para os gentios dos judeus eram diferentes. Então, eles iam primeiro dos judeus. O problema é que alguns queriam pegar só dos judeus, né? Pedro mesmo era um desses, só dos judeus. Aí Jesus levanta Paulo justamente para ele ser o que ele mesmo chama de o apóstolo dos gentios. Paulo foi conhecido por ter pregado para os gentios em maior quantidade, até mesmo para os próprios judeus. Então Paulo, ele leva a palavra para os gentios. Então primeiro eles sempre iam nas sinagogas para poder pregar para os próprios judeus, para eles crerem. E de modo que veio a crer grande multidão. Então muitas pessoas creram. E a gente vê aqui que eles creram na palavra. Eles creram na palavra, mais uma vez, na pregação. A palavra do Senhor salva, a palavra do Senhor transforma. A gente estava até comentando brevemente sobre isso ali, né? Uma igreja que não tem palavra, uma igreja que passou contando história lá na frente, não prega, né? Vai falar um testemunho, ele não faz o testemunho que tem a ver com o texto que vai pregar, um testemunho grande, ele lê o versículo só para dizer que leu, para não dizer que lê Bíblia. Cara, é uma igreja fadal na casa, desculpa, espiritual. Ela pode estar até cheia de pessoas. Quantidade não significa espiritualidade. Cuidado com essa frase. Quantidade não significa espiritualidade. Pode estar cheia de gente, as pessoas que não estão sendo alimentadas espiritualmente.
Porque o que nos alimenta é a palavra. Precisamos aprender a palavra de Deus. Por isso estamos aqui, com uma BD, um estudo. A gente fica com mais de uma hora vendo o que o texto tem que ser para a gente. E uma das coisas que o texto diz, a primeira coisa é justamente isso. Quando a gente não cria a ouvir a palavra de Deus. Esse é o método que Deus escolheu. Você pode fazer um post no Instagram, você pode pensar em métodos mirabolantes, um monte de coisa, isso tudo é válido, mas a pregação da palavra é o que sempre vai prevalecer. Estou falando somente do culto, falando de você também, todos nós somos chamados para evangelizar, você tem que pregar a palavra de Deus, nua e crua, a verdade de Deus. Mais para frente, vamos estudar um povo que valorizava muito a palavra, muito famoso, conhecido. Esse povo são os famosos bereanos, os habitantes de Bereia. Tem até uma música lá do Moura, né, que fala os bereanos, fala somente em escritura e nada mais. Continuando. Mas os judeus incrédulos, porque enquanto alguns acreditaram, outros não, né, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, os judeus incrédulos eram aqueles judeus que não queriam aceitar essa verdade. Graças a Pai, eles não queriam aceitar isso. Para eles, aquilo que ele falava sobre Jesus era considerado blasfêmia. E aí, não satisfeitos com isso, a gente vê algo muito parecido nos dias de hoje. Me fala assim, que acontece muito nos dias de hoje. Alguns líderes religiosos ou políticos ou liderança de qualquer outro local, insatisfeitos com a possível oposição, alguém vai tirar eles da zona de conforto, vai bater de frente com as crenças deles, vai deixá-los confortáveis, vai contra os desejos deles, pode ameaçar a soberania deles, sua liderança, seu poder. E eles, além de ficar contrariados, eles incitam e manipulam as multidões, incitando o ódio contra Paulo e Barnabé. Então eles manipulam as multidões, incitam ódio. Tratam as pessoas como se fossem meros soldados. Está cheio de gente fazendo isso hoje em dia. Tratando as pessoas como se fossem meros soldados de uma guerra política, social ou ideológica. Tá? Como se fossem soldados. E muitas vezes a gente acaba sendo peão nesse jogo de xadrez deles sem a gente nem perceber. Somos peões de Jesus. Amém? A gente está aqui para servir a Jesus. Não, homem nenhum. Então, muito cuidado nesses debates, nessas brigas ideológicas, que muitas vezes somos manipulados e a gente fica cego. E o pior do cego é que ele não está enxergando. Às vezes você mostra a verdade para ele, você fala, mas a ignorância mantém a cegueira. Então, aqui eles incitam as multidões contra eles, porque eles não aceitaram a mensagem do Evangelho. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então aqui a gente vê três coisas, num versículo só, presta atenção. Versículo 3. Primeiro, eles demoraram muito ali, mesmo diante das graves ameaças, eles demoraram ali, mesmo acompanhando toda a articulação política dos judeus, né, dos incrédulos, aqueles que não aceitaram, que eles estavam irritados, vendo que eles estavam incitando as multidões, mesmo uma parte do povo contra eles. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Eles não tiveram firmes no propósito, firmes na missão. Tá aí a lição: não queira agradar todo mundo, você não vai conseguir. Ninguém consegue agradar todo mundo, é impossível. Eu lhes garanto que essa aula que eu estou dando aqui hoje, a aula do Vitor da semana passada, o pastor Yolanda está ali no tempo, eu garanto a vocês que alguém vai se sentir ofendido de alguma forma com uma simples aula de EPD, que é uma pura exposição da Bíblia. Que é o ideal que seja isso, não tem nada nosso aqui, seja uma pura exposição da Bíblia. E aqui só ofende. Então a verdade ofende, a verdade machuca. Paulo e Barnabé estavam falando a verdade. Jesus é o Messias, ele veio, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e nós vamos ressuscitar também, temos que querer aceitar isso. E mesmo assim eles não tiveram firmes. Então, mesmo de opressão, mesmo de perseguição, mesmo de tribulação, não desista, porque eles pregavam o Evangelho em qualquer situação. Segunda coisa, eles pregavam ousadamente. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus é o convertido, que a graça de Deus era tanto sobre eles que pela mão deles se faziam sinais e prodígios. Ele vem a terceira ponta desse versículo, que é: o milagre não é o fim em si mesmo. O milagre é um meio para confirmar aquela palavra que foi pregada. Lohan, então por que nessa aula de aqui eu quero confirmar se é em Deus mesmo? Eu quero uma cura aí. Estou com uma dor de cabeça, vamos, ora por mim, me cura. Como Paulo fazia, né? Fazendo pior que isso aí. Dor de cabeça é fichinha para você, porque ele precisava era ruim. O cara pregava e
a expressão descia assim, o povo salvava línguas, um monte de coisa, deixava dentro de forno. Cadê? Bora lá. Porque importava justamente para os judeus que se confirmasse com sinais miraculosos dessa forma, que aquela palavra é verdadeira, que aquela palavra vem de Deus, porque assim eles estariam rejeitando, ainda que vissem, eles estavam se fazendo de cegos, como Jesus fala em Mateus 15, versículo, se não me engano, versículo 15 ou 16, por aí. Eles são cegos e guias de cegos, ambos cairão no barranco, mesmo vendo eles não queriam enxergar. Como eu falei aqui em outras aulas, se Jesus não faz os sinais que ele fazia, os judeus teriam razão em crucificá-lo como um herege. Mas Jesus provou que ele era o Messias fazendo sinais, por mais que alguns rejeitam isso. Tentam até falar que Jesus não era descendente de Davi. Até isso, você não falar, imagina rejeitar os sinais de Jesus. Mas é fácil, para quem não acredita nem que ele veio de Davi, né? Até isso, algo que registrado historicamente, os judeus têm registros disso, mas enfim. Então, os discípulos também deveriam confirmar isso. O judeu bom, ele ia estar um pé atrás. Não tem como. Para os incrédulos tinha os dois pés atrás, não importa o que você falasse, o que acontecia. O problema é o judeu que viu Estevão com o rosto de anjo, ainda assim matou ele. O problema é o judeu que matou Tiago, ele sendo líder e referência de toda a igreja. O problema é o judeu que matou Pedro, que Deus tirou da prisão 2 vezes e que curou um paralítico, um coxo, junto com João. Esse é o problema. Eles estavam vendo e ainda assim não viam. Estavam sendo cegos e guiando outros cegos à perdição, como a gente vai ver aqui. Eles, além de ser cegos, estavam ensinando a multidão a ser cegos como eles. Então, a quem você tem seguido? Pessoas cegas ou pessoas que enxergam a luz da palavra de Deus? Muito cuidado com quem são seus guias, porque nós somos guiados sim por pessoas aqui na Terra também, sem dúvida nenhuma. Somos guiados, mas principalmente somos guiados por Deus no céu. Jesus é o nosso pastor. E ele confere a responsabilidade de pastores humanos para guiar as suas ovelhas temporariamente aqui na Terra também. Okay? Então, o milagre não é um fim em si mesmo. Então, esse nós fica buscando o milagre. Não, vem cá, hoje vai ter um culto da libertação. Então, peraí, se não fosse esse culto, eu não iria me libertar se não esteja me oprimindo. Porque o milagre de Deus, ele tem um dia e tem um horário para acontecer. E um lugar. Vai acontecer aqui, no sábado, às 7 horas. Senão, ele não vai acontecer, né? Se você orar em casa no domingo, né, às 10 da manhã, não pode acontecer um milagre. É claro que pode acontecer um milagre. E aí, os sinais importavam principalmente para a igreja primitiva. Aí, lembre-se que Jesus disse: você, Tomé, viu as marcas da minha mão e creu que eu ressuscitei dentre os mortos. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, esse povo foi bem-aventurado também, é claro, porque o privilégio veio a crescente igreja primitiva, ver sinais, milagres. Mas nós somos bem-aventurados porque a gente crê pela fé. Então, não, eu não vou fazer uma cura aqui no final dessa vez. Me desculpa, eu não sou Paulo, nem Barnabé, nem tem autoridade que eles tinham. Paulo era apóstolo, ele tinha uma autoridade diferente. Vamos comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Né? Era um dos 12, dos 13, aliás, um apóstolo fora do tempo, 13º apóstolo. Mas hoje em dia as pessoas estão com milagre como se fosse uma finalidade. Eu vou para o culto buscar a oração, eu vou para o culto buscar a libertação, vou lá buscar um milagre, vou lá buscar uma cura. Por isso, quando as pessoas, dá até dó, inclusive, as pessoas erradas e charlatões ficam pagando caro por lencinho ungido, óleo da unção, feijãozinho abençoado, soco, cara. Só com um balão ainda R$500 em plena pandemia, R$500 na pandemia, numa crise. Está vendendo balão R$500. E o pior, tem gente que compra, tem gente que acredita nessas coisas. Cuidado, não acredite nisso. Abra os olhos dessas pessoas se for possível, porque o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre vinha para confirmar a pregação da palavra de Deus. E a pessoa, acontece milagres antigamente, o povo está com falta de fé. Não, irmãos, é porque Deus quis que fosse assim. Deus quis fazer assim. Na medida que os dons cessaram de modo nenhum. Na medida que não deu sentido dos dons, eles reduziram para o plano propósito de Deus, e alguns por falta de fé mesmo, realmente. Plano propósito de Deus. Por exemplo, plano de línguas, de falar línguas conhecidas, né, outras línguas. Cara, o tanto de curso de língua que hoje em dia, né, o povo era analfabeto, o povo sabia nem a própria língua. É a própria língua, imagina um estrangeiro, meu Deus do céu. Hoje em dia, se um americano vem aqui DVD, a gente conversar com ele é muito fácil. Então pega o tradutor, fala, e ele traduz ao vivo, em tempo real. Pá. Quem já viu alguém conversar assim na internet?
Eu vi num estádio, o cara sentou assim do lado, estava conversando com um gringo e tal. E é normal, extremamente normal isso. Então, hoje em dia, a comunicação facilitou muito, né? Tem intérpretes, tem gente que sabe, pode ter alguém na igreja que sabe falar inglês, para ele traduzir a aula aqui para ele, né, ou lá dentro, enfim. Então, por vários outros motivos, né? Até mesmo por essa questão de que é importante validar, tinha que ter muitos sinais para validar a mensagem. Os dons hoje em dia e os milagres dessa forma não vão acontecer, dessa forma. Então, creia na palavra, porque eles tinham que crer na palavra. O milagre era só para confirmar que aquela palavra de Deus não era heresia, porque ela estava indo na contramão daquilo que os principais da lei acreditavam na época. Versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Uma coisa que Deus abomina: divisões. Tem um provérbio que fala: 7 coisas Deus odeia, Deus é 10. Expressão forte, né? A 7ª Deus abomina. A 7ª coisa que Deus abomina é aqueles que causam divisão na igreja, que causam divisão no meio do povo de Deus. Partidarismo, tomar partido. A gente pensa lá no partido político, né? Deve ter os partidos políticos nesse mundo, mas o significado da palavra partido. Partido significa você concorda com aquelas ideias, você está a favor dele. Por exemplo, o partido de Caleb é o partido de Vitão. Então, eu tomo o partido de Caleb, muito obrigado, gente. Caleb é do partido dos bateristas. Vitão dos partidos não bateristas. Para ele, o culto tem que ser sem bateria, que incomoda demais. Para mim, Caleb não, ele fica mais animado. Aí começa a dividir o grupo de jovens. Aí então chega e fala: não, mas porque não pode bateria não. Porque a gente não pode ser egoísta. Vamos pensar assim: a gente tem uns idosinhos que não gostam. Aí a gente diz: é verdade. Então, eu tomo partido pro Vitão. Todo lado do Vitão. Tem que ser bateria. Aí o cara chega em Rangel e fala: não, mas não tem que ser animado, porque assim, jovem tem bateria, passou da hora, antigamente tinha bateria, a gente vai só voltar no que era. Rangel: é verdade, tem bateria mesmo. Aí na prática fica dividido na dúvida, pensando: pô, só quero saber dos dois, eu não tô querendo ver, eu não quero ser, eu não quero uma parte de você. Deus vai pra gente com sem bateria. E às vezes eu tô usando um exemplo bem besta, mas é porque assim, é triste falar isso, eu vou falar isso, então eu não falo. É triste, mas um exemplo besta como esse, de fato, que divide a juventude, divide uma igreja. A tinta que pode uma igreja divide, um piso, uma cerâmica, uma maneira de conduzir EBD, uma simples opinião. A música que vai ser tocada pode dividir um grupo, pode uma música, mas eu não quero essa, só quero essa. A gente é muito inflexível às vezes, a gente é egoísta, a gente quer que os outros tenham as vontades e a gente recebe os outros. E o pior, a gente coloca diante de Deus, o que é a vontade de Deus. O que é melhor de fato, analisar, você quer melhor ter bateria ou não ter bateria? Pense, chegue em um consenso. Não tratem seus irmãos como peões de uma guerra assim, política, você manipulá-los. Não cause divisões. Você discorda, irmãos, chama ele para conversar, conversa vocês dois, chega um consenso, chama a liderança. Não fica causando divisão com o grupo, não, tem que ser unido. E aí está falando das panelinhas. Tudo bem você ter um grupo, isso é algo extremamente normal. Extremamente normal, você tem mais afinidade com as pessoas. A gente você não vai ser tão próximo de uns aqui na juventude como você vai ser de outros. Isso é algo extremamente normal. Tem pessoas aqui nessa sala que são mais próximas que outras. Ok, tá tudo bem, é assim mesmo. Mas ficar só com o seu grupinho, ficar com rivalidadezinha, com briguinha, discussãozinha, não. Nosso grupo é melhor. Aquele pessoal ali, cara, isso não leva a nada. Divisão não leva a nada. Não é à toa que Paulo desce a lenha falando aos coríntios: vocês estão dividindo a igreja, estão dividindo a igreja. E estavam mesmo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Ciro, que é Pedro que era mais, eu sou de Pedro. Para quem batizou foi Pedro, com Apolo, rapaz, Apolo, quem é você? Não, Pedro não é ninguém, não, Apolo sabe muito mais que Pedro. Então, cara, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Então, divisão não leva a nada. Deus não gosta, abomina a divisão. Ele quer que seu povo permaneça unido. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Os judeus não concordaram. E, como resultado, versículo 5, e como surgisse um tumulto dos gentios judeus, associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho.
é que a gente vê que os judeus estavam articulando para matar os apóstolos, para matar eles mesmos, iam matar. Tanto que eles até, entre aspas, ou quem sabe sim, conseguem. Vai entender? Entre aspas ou não, eles conseguem. Então, eles incitam o povo e vão nas autoridades. Vão mexer com gente da alta, porque eles não tinham autorização para matar, confiram no Império Romano. Mas eles tinham permissão para fazer suas questões políticas ali. Para o Romano respeitava. Quanto mais eles no apedrejamento, não público, assim, na rua, né? Mas na sinagoga, por exemplo, eles poderiam, né, na sinagoga, tranquilamente. Então eles tinham essa permissão, eles pediam permissão e autorizavam. Tanto que eles pediram permissão para matar Jesus, para crucificar ele, né? Império Romano. E eles não concederem só o Império Romano depois crucificou Jesus. Então o que acontece é que surgiu um grande tumulto dos gentios judeus. Esse grande tumulto, essa palavra, ela é muito forte no grego. Ela traz a ideia de uma ira muito grande, de um ódio mesmo, de ficar, de quase avançar pessoas com muita raiva, quase quer ir lá, ela imagina uma grande quantidade de pessoas dessa forma. Então tem muitas pessoas ali que muito provavelmente foram libertas outras, foram levadas a qualquer vez de doutrina. Se não fossem a influência de judeus, eles não teriam ido para esse lado. Alguns é claro que teriam ido, outros têm certeza que não. Foi por isso. A gente vê tanto o dedo e a mão e a manipulação de judeus nisso, que o método que eles usam para matar Paulo, ou talvez matar, é o apedrejamento. Que era um método, quem matava assim, judeu matava apedrejamento, ministério público, segundo a lei de Moisés. Apedrejar, né, casa do pé, caso de não matar a mãe, em caso de muitos outros casos ali. Então, falta ser tinha que apedrejar, apedrejamento público. O que aconteceu então? Eles ficaram sabendo disso, eles fugiram, foram para a lista Derbe, cidades perto, e aproveitaram aquilo lá, anunciaram o Evangelho. A gente vê aqui aquela música muito bonita. A perseguição não parou, nada parou a igreja. A perseguição fez espalhar a igreja. Aí eles ficaram ali muito tempo, vocês falaram isso, eles demoraram a ser muito tempo, a gente não sabe ao certo quanto tempo foi, mas muito provavelmente foram meses, tá? Meses, assim, muito tempo mesmo, podendo dar quase um ano. A gente vai acontecer também no final do capítulo, a gente vai ler isso, quando eles voltam, eles ficam com os discípulos ali também por volta desse tempo, quase um ano, então ficaram muito tempo mesmo, que requer dedicação. A gente vê também no livro de Atos, não basta somente pregar o Evangelho. Você deve pregar e deve discipular. Isso é mandamento de Jesus. Deve discipular. A mesma para estar usando todos os fundamentos desse andar de barco justamente sobre isso. E de fazer discípulos. Não é só pregar. Pregar não vai adiantar. Você tem que discipular. Vai ser convertido. Precisa de instrução. Precisa de orientação. Precisa ser guiado. Precisa aprender como caminhar. Que Phillips diz no seu livro, A Formação do Discípulo, que se você pregar para alguém e não discipular, é como você adorar um recém-nascido na fé. Deixa o bebê recém-nascido aí. Ou não, vamos longe, não. Não estou nem falando do Levi daqui uns meses. Vamos deixar Lara. Deixa a Lara solta no mundo aí. E Lara já vem decidindo. Então a gente não pode só evangelizar em si. Pensar no acompanhamento. Esse é o método da pós-fazer. Então depois eles voltam para ver o que aconteceu. Eles voltam para ver como está as igrejas, para acompanhar. Não tinha avisado na época de como ligar, de como vai para o Instagram. Não tinha videochamada. Eles iam lá presencialmente para ver como é que está, para orientar. E ainda depois lá cartas. Uma mensagem por dia, bem mais rápido. Falando cartas, para ficar registrado. Ó. Façam isso, percebi que vocês estão assim. Eu ouvi, fiquei sabendo, eles se preocupavam com isso de fato. Pregar para 5 mil pessoas é fácil. Difícil é discipular para a vida de 5 pessoas. Até o fim. Isso é difícil. E outra, mesmo em perseguição, eles pregaram o Evangelho. Eles espalharam e pregaram o Evangelho na cidade que eles estavam. E aí, lá em Listra, acontecem milagres. Em Listra, costumava estar assentado certo homem. Ah, outra coisa, se te falar também. Já falei isso mesmo, tem que lembrar isso. Se der fugir, fuja. Ser martirizado é horrível. Não, mas é o cúmulo, é o Marte. Se for martirizado, é uma grande honra. Celebrando junto com o Marte, vou me entregar a autoridades. Tive a oportunidade de morrer como um herói. E eu estar com Cristo, né? Paulo fala muito para estar com Cristo, acabou o sofrimento, vou morrer. Não, a gente não vê isso na Bíblia.
A gente vê sim os mártires quando não tinha mais jeito. Estevão tentou de tudo, argumentou, tentou se defender e pregou a verdade, a palavra de Deus, o maior sermão que a gente tem citado no Testamento. Mas ainda assim ele foi apedrejado, foi morto. Paulo foge quando dá, todos os discípulos fogem, Pedro eles fogem. Então, o cristão, mediante perseguição, mediante uma grave ameaça de morte, devemos fugir. Essa é a nossa primeira atitude. Se porventura não for possível, como foi com o Tiago, a gente morre ali mesmo. Tá? A gente morre para Cristo. Mas lembre sempre disso. Não busque martirização. Não venda todos os seus bens e invista na viagem para o Oriente Médio, porque ela é certeza vai correr por Cristo. Isso não é honra. Isso é tolice. Isso é egoísmo, porque se você não vai ser morto hoje por esse cristão, então o plano e propósito de Deus, que de hoje até o dia que você morrer, que você cumpra o chamado dele aqui na terra, que você pregue o evangelho e viva como servo dele, um testemunho de vida de Deus aqui na terra. Versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Alguém poderia ler aí? Vamos fazer ele trocar até o versículo 18? Pode continuar no 9 diante. Estes ouviram falar Paulo, e, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram que o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homem, baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal contador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e guirnaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Ouvindo, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio das multidões, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Rapaz, se vocês quiserem, tem muita coisa para falar aqui. Uns 40 minutos. Vamos lá, vai dar certo. A gente fez um máximo que tem. Tá. Aqui, Listra é uma cidade que estava a 30 quilômetros, mais ou menos, né? De Icônio, que é onde eles estavam. Os homens bem difíceis trazer isso pra gente, né? Então eles foram bem longe, porque 30 quilômetros era uma distância mais ou menos de um dia de caminhada. Eles lá por volta disso, 30, 32, 35, depende do ritmo, quando eles andavam. Então era essa média de 30 km por dia. Então você pode calcular o dia de viagem pegando o dia por 30. É uma média boa, bem segura para você medir o tempo de viagem a pé na Bíblia. Okay? Só a hora de um sábado, porque não era mais reduzido. Era uns 10 km por aqui, às vezes 15 era, que não podia, porque será trabalho se caminhasse como os dias normais. Ok. Lá tinha um aleijado, um paralítico. E aqui, Lucas, ele, assim, vamos lá. Vocês acham que Paulo fez só esse milagre aqui? Não. Pedro, João, eles fizeram só esse milagre registrados aqui? Não. Tem algum milagre de Tiago registrado aqui? Não. Só existe a morte dele. Os discípulos todos faziam milagres, todos os apóstolos. Mas todos têm registro. Lucas ele escolhe propositalmente esse milagre para poder comparar Paulo com Pedro. Russell Shedd, ele destaca aqui 6 paralelos de Paulo e Pedro. 6 paralelos. O primeiro paralelo que ele destaca: encontro com mágicos. Você pode comparar o capítulo 8, versículo 18, quando ele se encontra com um mágico, lembra disso? Simão mágico, Pedro com mágico.
Você pode comparar isso com o capítulo 3, versículo 6. Quem viu na lição passada, né, Marco Aurélio? Sabe. Segundo, cura de aleijados. Você pode comparar o capítulo 3, versículo 2 com esse versículo aqui, 14, versículo 8. Porque da mesma forma que Pedro curou o aleijado lá, e o Sinédrio chamou ele e falou: não tem nada não, só não fala o nome de Jesus. Aqui Paulo também curou o aleijado. Inclusive essa expressão que Lucas usa aí, ó, que ele fitou os olhos, é a mesma que ele usa para quando Pedro olhou o aleijado. Fitou os olhos do aleijado, viu. E tem uma outra comparação interessante, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Continuando os 6 paralelos. Terceiro, curas por meio de lenços e sombras. Compara o capítulo 5, versículo 15, onde Pedro tinha essa crença que a sombra de Pedro curava, com o capítulo 19, versículo 12. A gente vai ver isso mais para frente. Ok? Quarto paralelo. Expulsão de demônios. Demônios eram expulsos. Compara o capítulo 5, versículo 16, de Pedro, com o capítulo 16, versículo 18, de Paulo. Quinto paralelo. Comparação. Ambos ressuscitam mortos. Compare Atos capítulo 9, versículos 36 e 37, onde Pedro ressuscita um morto, a gente já estudou isso, com Atos capítulo 20, versículo 9. Vamos estudar isso também, mas no final. E a sexta, ambos escapam de prisões. Compare Atos 12, a chamada, não fiz ainda, então você faz a chamada. Nós. Tem a caneta ali, o papel. Para lançar na câmera, tá? Inclusive a lição retrasada, né, no fim da prisão, vocês se lembram? Quando ele liberta ele sai. Compare isso com o capítulo 16, versículo 27. Ok? Versículo 27, tem essa caneta de Caleb de essa. Tem aí também. Eu já tinha muita raiva, eu tinha dado umas 20 canetas, foi sumindo, só tem só 3 agora. Tá igreja, tá fazendo isso, pô, pega ele logo, cara. Porque tem muito também, isso aí que me destrói. Se fosse pouco, eu tinha levado. Muita graça, enfim. Então, viram esses 6 paralelos que nessa cheia de estado pra gente? Muito bom. Realmente, há essa comparação. Né? Não para dizer que um é igual ao outro, para dizer que um é igual ao outro, justamente. Paulo era apóstolo, sim. Paulo, inclusive, depois defende sua autoridade apostólica. Certo? E vamos fazer os apóstolos mais no final. Se der tempo, para que dê tempo. Senão, outra oportunidade eu comento sobre isso. Mas vamos focar sobre essa importância no texto. Eles curaram o aleijado, e aí ele falou em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Mais uma vez a gente vê que várias vezes a gente vê as marcas de que o autor de Lucas ele entendia de medicina. Ele usa termos médicos aqui mais uma vez: apruma-te sobre os pés. Que é a mesma expressão que ele usou na cura de Pedro lá em Atos 3. Mesma expressão. Apruma-te sobre os pés, fica de pé, homem. E a gente vê no versículo 9 que quando Paulo olha para ele, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Isso ele estava ouvindo e ele estava acreditando realmente, estava com fé e que ele poderia ser curado sim. Contraste com Pedro. Quando esse paralelo, Pedro ao contrário. Pedro olha, o homem pede esmola. Para o aleijado ali, que estava na porta de Nicanor, para eles, Pedro e João eram só mais 2 no meio da multidão que ele ia pedir esmola, e segundos depois eu nem se lembrar da existência deles, que já ia pedir esmola para outro. E é isso. Para eles era só mais isso. Ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e te anda. Que fé teve esse aleijado na porta de Nicanor para poder ser salvo, para ser curado? Fé nenhuma. Fé nenhuma. Então a gente vê aqui que Deus faz um milagre do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Não adianta colocar Deus numa caixinha. Então tem curas que dependem da fé da pessoa para acontecer e tem curas que não dependem nada da fé da pessoa para acontecer, de modo algum. Mas uma coisa é fato: o servo que Deus usa, esse sim. A pessoa tendo fé para receber ou não, o servo que Deus usa, esse tem fé para operar um milagre. E os discípulos tinham essa capacitação sobrenatural que nós não temos nos dias de hoje. O que é o dom de cura? Não, eu tenho dom de cura. Eu já orei para 20 pessoas e elas foram curadas. Beleza, agora eu te pergunto: você orou apenas para 20 pessoas serem curadas? Se a resposta for sim, meus parabéns, você tem um dom de cura. Para Deus, por isso que é raro esse dom, muito raro, não é escasso. Você vai pegar a E aí, a pessoa: não, foi 20 não, é sim, a maioria. Cara, se você tem dom de cura, quando você orar alguém ser curado, essa pessoa vai ser curada.
na autoridade que Deus te deu, vai ser curado. Você vai orar com fé e sabendo que ela vai ser curada sem dúvida nenhuma, não vai brincar, não vai falhar, o dom de cura não falha. Você não vê a apóstolo orando, a pessoa morrendo outro dia. É curada, é curada. Igual o senhor falou, não tem dom de curas, eu oro. Já orei, tem gente que morreu no outro dia, descansou, foi encontrar com Cristo, e tem gente que foi curada pela fé. Porque Deus opera o milagre, gente. Deus quiser operar, vai operar o milagre sim. Tem de clamar. Deus opera o milagre. Como a irmã que é ressuscitada aqui, eu amava ela em Atos. Eles oram, clamam a Deus ressuscita ela, que Deus quis. Agora quer dizer então que toda vez que a gente se reunir, orar, vai ser ressuscitado agora. Entende? A gente quer normalizar umas coisas que são bem específicas, que tem um propósito específico. Então, muito cuidado com isso. Então aqui, ele tinha até ser curado, já o outro não. O outro nem sabia, o outro não tinha noção diante de quem ele estava, porque eles poderiam curar e dava para ele muito mais valioso que ouro e prata. Agora esse aqui tinha fé para ser curado. Então tem pessoas, inclusive, é mais comum no Novo Testamento, você vê mais comum pessoas que são curadas sem ter fé para ser curada, como esse aqui, viu? É mais comum pessoas como aquele aleijado que Pedro curou. Pessoas que só chegam e recebem a bênção, ok? Porque na verdade somos homens de pequena fé, né? Continuando então, os caras clamaram na língua de Camônica, na língua deles. Os deuses em forma de homens baixaram até nós e chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Então, vamos lá, eles tinham um pouco de cultura helenística para vocês. Por que helenística? Cultura grega. Por que tinham os gregos helenistas, né? Curiosidade, porque grego e helenista, fala os gregos, são helenistas. Porque em grego é Helen. Então, grego em grego é Helen, então é helenistas. Então, é como se fossem gregos na linguagem grega, de fato. Okay? Então, os helenistas. É tipo os americanos é a linguagem deles, né? Não sei qual é a pronúncia. Eu não manjo inglês, não. Tem estudo de línguas aí de falar inglês, não. Mas, enfim. Os gregos, os helenistas, eles tinham a crença na mitologia grega. Vocês já ouviram falar, é impossível que alguém mais jovem tenha algum contato com a mitologia grega, porque a gente tem contato com isso na escola, filmes e séries. Todo mundo ouviu falar de Deus, Zeus, Poseidon, Hades, Afrodite, Atenas. Todo mundo ouviu falar desses deuses aí, panteão grego. O mínimo possível vocês conhecem, não precisa ser algo tão extenso. Mas quem era Júpiter e Mercúrio? Os deuses romanos eram uma cópia barata dos deuses gregos, porque eles queriam impor a cultura deles, porque isso era uma forma de dominar o povo na época. Você tinha que impor sua cultura e a sua língua. Cultura e língua. Então o latim estava sendo disseminado também, e a cultura. Então eles trocaram os nomes dos deuses gregos, mas a prática eram os mesmos deuses. Júpiter, aqui, na verdade, é Zeus. Zeus é o deus dos deuses, é o rei do panteão grego. Ele dominava o deus dos céus e o deus do trovão, o deus dos raios, do relâmpago. É o raio de Zeus, um artefato mítico, a terra da mitologia grega, né? E tinha quem forjava o raio de Zeus. Um deles era Hermes. Hermes era um mensageiro, era o deus da mensagem. É aquele que tem aquele sapatinho que tem aquelas asinhas ao redor, todo mundo já viu, né? Hermes. É Mercúrio. Hermes é Mercúrio. Então, eles confundiram Paulo com Mercúrio e Barnabé com Zeus. Por quê? Paulo não era o principal nessa história. Não, você está pensando, né? Zeus é o principal. Não, Paulo falava mais. Eles tinham a crença que os deuses, eles não falavam em si, que eles usavam o mensageiro para falar em nome deles. Quando eles desciam a terra, eles acreditavam nisso, que os deuses desciam a terra. Então, para eles, Paulo era Hermes, porque ele falava em nome de Zeus, ele falava a palavra. E Barnabé também era um Deus que encarnou e estava ali, né? Essa crença era antiga e estava ali. E não, ele era Zeus, ele tinha todo o poder também, por isso que eles operavam milagres. Tinha uma lenda que corria nessa cidade, de Licaônia, que era o seguinte: Zeus desceu juntamente com Hermes, né? Ele desceu e outros deuses também desceram. E aí o povo abrigou ele em suas casas, ele desceu para ver a hospitalidade do povo. E aí outros rejeitaram eles. Não vem, não. Tratando como homens normais. Outros acolheram, foram acolhedores. Como recompensa, Zeus transformou o teto da casa em ouro e as colunas em colunas de mármore. Também tinha um valor até hoje, né? O valor tá doido, né, cara? Valor muito elevado, né? Valor muito elevado. Então, eles foram abençoados.
porque acolheram os deuses. É uma crença muito antiga. Então, quando eles veem Paulo e Barnabé, eles, nossa, os deuses voltaram aqui. E isso é muito intrínseco na cultura deles, isso da adoração a vários deuses. E esse panteão grego foi real, aconteceu, gente. Não que os deuses foram reais, mas assim, não acreditavam de fato neles, entendeu? Para eles, aqueles eram os deuses de fato. Isso que a gente estuda, que a gente vê em filmes todo dia aí. Percy Jackson, mais brasileiro, gosta muito sobre a cultura deles. O próprio jogo, né? Do Deus da Guerra, ele mata os deuses gregos todos ali. Quem já jogou, já ouviu falar, minimamente sabe também. Agora o novo, se não me engano, é até os deuses nórdicos, né? Loki, Vitória e tal. Enfim, o ser humano sempre tem essa necessidade de adorar a Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco também, né? Porque Deus se revela pela natureza. Vou contar mais melhor sobre isso no finalzinho aqui do versículo 18, ok? Daqui a pouco, 17 e 18. Eles tinham essa crença da ordem. Quando eles veem, eles falam assim: é os deuses, certeza. Não tem jeito, é os deuses, vamos adorá-los. Paulo fica, não, cara. Não tem como, não tem base de entender, isso é possível. Olha o que eles fazem. Eles, versículo 13. O sacerdote de Júpiter, no caso de Zeus, né? No caso de, segundo eles, Barnabé, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto da porta touros e grinaldas que ia sacrificar juntamente com as multidões. Então ele falou: os deuses, vamos fazer sacrifício a vocês, vamos adorá-los, venerá-los, nossos deuses. Todo mundo sabe que é touro, né, gente? Mas o que é grinalda? Grinalda é uma coroa. É tipo, coroa não, tem outro nome, é tiara. É uma tiara. No casamento, noivas usam, né, grinalda, uma tiara com adornos, e essa tiara ela era utilizada tanto para pessoas que estavam sacrificando, quanto para pessoas que eram sacrificadas. O que dá disso aí que muito provavelmente estariam dispostos a sacrificar até eles próprios ali para Paulo e Barnabé. Que dó, mas não tem gente que faz isso. A pessoa pode não sacrificar a vida, mas sacrifica todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, esgota todo o seu psicológico, todas as emoções, sacrifica coisas da família às vezes para adorar homens aqui na terra, para adorar. Uma coisa é dedicar seu tempo, tudo isso que eu falei aqui para Deus do céu, é uma coisa para homens, venerar para homens. Eu não vou nem falar onde eu vejo algo muito parecido com isso, e uma igreja bem famosa por aí, não vou nem falar. Mas enfim, muito cuidado com a veneração. Venerar é adoração, é a mesma coisa, adorar. E a gente vê que Paulo e Barnabé, de modo nenhum, a adoração, eles viram o que estava acontecendo. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Cara, rasgar as vestes era um simbolismo de arrependimento, era um simbolismo de tristeza profunda e amarga. Rasgar as vestes é como uma pessoa, sei lá, entrar num estado, não de depressão, tipo assim, um estado de tristeza profunda, entrar no quarto, não querer falar com ninguém e ficar chorando, entende? A pessoa não quer ver ninguém, pegar o carro, sair doido e vou para um lugar ali, pegar o mar e ficar sozinho. Estou completamente contrariado. Já rasgou as vestes, rasgou as vestes. E aí eles saíram no meio da multidão, né, e falaram: senhores, por que fazer isso? Nós somos homens como vocês. E aqui vem o que a gente chama de a primeira pregação registrada no livro de Atos, após ser metido outra. Primeira pregação para os pagãos, 100% pagãos, de fato, tá? Muito importante. E eu vou explicar por quê, eu vou explicar por que disso também. Somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos e anunciamos o evangelho para que dessas coisas os convertais em Deus vivo, fez do céu e a terra o mar e tudo que há neles. Quando as gerações passadas permitiu que todos os povos andassem os seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de esqueza, fazendo bem nos céus chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediu as multidões que oferecessem sacrifícios. O povo ele queria mesmo assim. E depois de tudo isso, não, né? Tá homem aí, chaia, pega então um tourinho aí de leves aí pra você, uma tiarinha da hora, vamos lá, moço, você é nosso Deus, vamos, venera. Então ele falou, primeira pregação dos pagãos, porque eles pregavam para os judeus e pregavam para os gentios, e até mesmo para aqueles que simpatizavam com o judaísmo, né? Os judeus helenistas, que eram judeus de etimologia grega, que simpatizavam com o judaísmo. A gente tinha os judeus que não eram, que simpatizavam, mas não circuncidados, né? Tinha os judeus circuncidados de fato, e alguns que simpatizavam. Agora ele falou que era um povo 100% pagão mesmo. Não tinha sinagoga ali,
não tinha testemunho do evangelho ali, e só havia o puro politeísmo. E aí a gente vê o plano do propósito de Deus em permitir aquela perseguição toda, em conduzir aquilo para levar eles para lá. Deus queria que eles pregassem o evangelho ali mesmo. Porque muito provavelmente, se eles planejarem para lá, penso eu, posso estar errado, penso eu, do estudo, para análise, para pensar, não sei se vocês vão concordar, que eles não teriam ido para lá. Me parece isso, que se não fosse o agir de Deus e permitir a perseguição de Deus em cidades multidões, eles não teriam ido para lá. Justamente quando tem sinagogas, que eles priorizavam isso. Cidades já tinham, era mais fácil para aceitar o evangelho. Eles vão ali porque adorar eles. A diferença é muito grande. Quando uns querem matar a cidade, outros querem adorar eles, como deuses, né? Vivem ali no 8 e 80. Eles não aceitam adoração, e Paulo prega usando o que a gente chama de graça comum. A gente tem a revelação comum de Deus e a revelação especial. O que é revelação comum? Revelação especial. Revelação especial é o Evangelho. Revelação especial é o que Paulo fala depois. Olha, Jesus morreu por você. Ele é o Deus vivo. Ele encarnou verdadeiramente. Não é como esses mitos em que vocês acreditam. E ele se esvaziou e habitou aqui com nós. Não foi por um curto período de tempo, nem para coabitar com mulheres para nascer semideuses. Não foi para isso que ele veio aqui. Ele veio aqui para nos salvar. E ele não precisava vir. Jesus é o único caminho. Isso é revelação especial. Nem todos tinham acesso. Então começa a espalhar. Inclusive tem gente hoje que nunca ouviu essa revelação especial. Então, aí vem aquela pergunta clássica, né? Um indígena afastado lá, não sei no Brasil não, na Austrália, esse canibal lá. Eles vão morrer, vai para o inferno, porque eles ouviram falar de Cristo, Jesus é o caminho. E aí? Não há nenhuma salvação a ser com Cristo? De fato, Jesus é o único caminho. Mas você está se referindo à revelação especial. Aí existe a revelação geral. Deus se revela em meia natureza. E lá em Romanos capítulo 1, Paulo escreve muito bem sobre isso, falando que Deus se revela a natureza de forma tal que nem o homem é indesculpável por não crer em Deus. Porque Deus se revela a natureza. Tanto que todas as civilizações antigas, ao olhar para a natureza, todas creram em alguma divindade, de alguma forma. O problema está no politeísmo. Não é inacreditar que um Deus criou tudo. Tanto que alguns missionários até falam que para alguns indígenas Tupã é como se fosse Deus, né? Você não chega lá pregando e fala, não, é o Deus Tupã, né? Que é o Deus deles. Então, mas é só ele, entendeu? Não tem um Deus do sol, não tem um Deus para a lua, não tem um Deus de fertilidade, não tem isso não. É só o Deus Tupã. Ele criou tudo, é só ele, e pronto. Ok? Esse Deus Tupã se refere ao nosso Deus. Nosso, para eles, exatamente. Não é falar que Jesus é o pão da vida, fala que Jesus é como se fosse a mandioca. É a mandioca que Jesus faz pão, fazer tudo. Você tem que contextualizar. Porque se você falar a sua linguagem, você não comunica. Eles vão entender, entende? É tipo você falar gírias, gírias de, sei lá, no interior de São Paulo aqui, uma pessoa vem dar uma aula em PDD usando muitas gírias do interior de São Paulo, não entende nada, cara, não adianta nada. Entende? Eu chegar lá também e meter umas gírias goianas para entender. Né? Falar trem, mas ela pensando num trem de fato. É um trem, mas histórico. Né? Então, você não comunica. Então, você chegar num índio e você falar, literalmente contar, sem distorcer o sentido, é claro, não cuidado. Você não vai comunicar para ele, vai entender. Ele não vai entender. O véu de santuário se rasgou e agora você tem livre acesso a Deus. Como assim? A cortina que vocês têm tampando ali, a tendinha de 6, tinha uma dessa aí também no lugar que Deus morava. Aí rasgou lá. E Deus, enfim, não peguei pra isso, né? Mas eu sei que tem isso. Eu sei que tem essa contextualização sem profissão, sei por cima, sei olhando de fora para dentro. Não você falar disso, mas você falar sobre isso apenas por ver de fora para dentro, não de dentro para fora. Mas tem que contextualizar, senão eles não vão entender. E aqui a gente vê que eles queriam adorar e falaram, não adorem. Mas Deus, esse Deus aí, ó, Zeus não é Zeus, é Deus de fato, e é só um Deus, mas existe um panteão de deuses. Existe um Deus verdadeiro, esse Deus ele não vem na frente dessas lendas. E ele se revelou a vocês uma natureza. Deus é a natureza, ninguém é desculpável. Por todo mundo que morreu, mesmo sem conhecer Cristo, ele teve a chance de ser salvo. Se não, e agora? Como é que eu era salvo para depois? Não tinha como ser salvo, não. Então quem nasceu longe do povo de Deus, longe de Jerusalém, ia ser salvo. Já tinha gente aqui na América nesse período, já tinha. Aí ia ser salvo? Então tem como, de modo que é Deus é o juiz, você não é juiz. Então não vem querer determinar com qual tribo indígena é salvo, então não é Deus que termina isso, compete a ele. Porque a Bíblia fala que Deus não para nós
é que ninguém é desculpado. Principalmente aqueles que ouvem da revelação especial. Que aqui no Brasil, uma pequena minoria nunca ouviu falar. Todo mundo ouviu falar praticamente, não tem como. No Brasil não tem como. O tempo todo estão falando sobre isso. E aí ele prega usa a natureza. Essa é a sabedoria dele ao pregar. Usa a natureza, os céus, a terra, tudo isso. Deus abençoou vocês com terra frutífera, mandando chuva, fazendo nascer as plantas, as ervas do campo. Vocês comem porque Deus abençoou vocês. Okay? Então ele usa isso para pregar. Dito isso, eles queriam sacrificar mesmo dinheiro para ele. Alguns, outros com certeza recuaram, mas alguns insistiram e deu trabalho para que eles não sacrificassem. A gente vê que a idolatria está intrínseca no ser humano. E aí vem a grande responsabilidade dos líderes espirituais. E é conhecer que tem pessoas que são conscientes, que realmente entregam suas mãos, suas vidas, servem a Deus, estão lhe ajudando. E não é idolatria, separam, diferem as coisas. A admiração não é idolatria. Tudo bem que você admirar uma pessoa, admiro muito o pastor Orlando, a postura dele, o bíblico, mas eu idolato, pode ser algum, mas eu admiro muito ele. Defendo, falo bem, considero demais e tá louco. Mas algumas pessoas, então, os líderes espirituais têm que ter essa consciência para não usar as pessoas como massa de manobra. Algumas pessoas, infelizmente, elas são muito influenciadas, muito mesmo. Então você tem que ter cuidado das pessoas, muito cuidado, para que elas não sejam levadas para caminhos tortuosos. Paulo é, então, apedrejado. Quem leu o Cristóvão de Casa, leu a capítulo antes de vir, aí antes de vir, sabe. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões a apedrejarem Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando para o muro. Que Lucas parece Marcos, né? Ele correu, meu amigo. Ele falou num versículo só. E aí o judeu veio, já chegou aqui, ensinou a multidão, matou Paulo, jogou Paulo para fora, deu Paulo morto. Eu falei, meu Deus, calma. Porque sem fogo, eles falaram, calma aí, meu amigo, tá parecendo Marcos que vai no Evangelho de Jesus. Jesus estava aqui, depois foi para lá, para 19. Meu Deus do céu, cara, o Lucas, você fala detalhado, assim, resumiu muito bem aqui. Então vamos lá. Os judeus não satisfeitos, eles vieram para a cidade também, vieram atrás de Paulo, algo que é comum, inclusive. Os judaizantes, que eram judeus convertidos, vou falar sobre isso. Os judeus convertidos ao cristianismo, mas queriam manter as mesmas práticas, falaram, não, sem circuncidar você salva. Eles eram como se fossem haters de Paulo, iam atrás de Paulo, onde Paulo pregava o evangelho pregando, falaram, não, você tem que circuncidar também, tem que guardar a lei de Moisés também, tem que guardar o salmo também, tem que se purificar do mesmo jeito também, senão você não vai ser salvo. Não é só Jesus que salva, não, tem que complementar a salvação com obras, tem que ser a lei de Moisés também. Paulo sempre teve haters a vida inteira. Né? Quando tinha fãs, multidões, quem o acolhia em casa, mas tinha quem queria matar Paulo também. E as multidões, a gente vê um contraste com Jesus Cristo. A mesma multidão que gritou, Hosana, salva o Senhor, jogou as vestes de Jesus, para entrar triunfar em Jerusalém, a jumentinha, depois, uma semana depois, grita, crucificam, queremos que liberte Barrabás, bandido, homicida, assassino, ladrão. Jesus crucifica. Paulo, aqui, ia ser adorado como se fosse um Deus. Aí bastou os judeus chegarem, mas muitos ardilosos, né, manipularam o povo, e eles agora apedrejam Paulo. E te vê aqui que o cara, olha ao seu redor, quantas pessoas você não conhece, que o cara tem uma capacidade de manipulação pro mal tão grande, que se usasse pro bem, mas se o cara usasse pro bem, não para manipular, a guiar, conduzir, manipular é muito diferente disso, liderar. Se o cara usasse pro bem, o reino de Deus ia crescer muito na região. Tem pessoas aqui em São Luís mesmo que falam assim, eu olho para esse cara, se o cara usa pro bem isso, cara. Pensa, olha como ele comunica bem com as pessoas seguem ele mesmo. Se for para comer um bolo de graça ou para cair num buraco, ela cascuda naquela bola, vai com ele. Ele consegue liderar o povo. E mais uma vez, a responsabilidade do líder é sempre maior que os demais. Justamente por causa disso. Porque as pessoas ensinam você muito cuidado com o que você fala e faz. As pessoas estão seguindo, muito cuidado. Aí Paulo, então, é dado como morto. E aí existe um debate teológico se Paulo de fato morreu. Há quem diga que Paulo morreu, há quem diga que Deus salvou Paulo da morte e apenas fez com que eles pensassem que Paulo estava morto.
Eu acredito, particularmente, que Paulo morreu, de fato. Paulo morreu e Deus o ressuscitou. Aí vem o debate, que Deus ressuscitou Paulo, ou será que Deus salvou Paulo e evitou que ele morresse? Eu estou bem convencido de que Paulo, de fato, morreu. De fato. Vamos ver a continuação. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Mais uma vez, Lucas 40. Lucas não está. A gente vê que ele não está. Lucas, ele dá mais atenção à pregação da palavra. Ele dedicou aqui, ó. Olha o tamanho do pedaço. 1, 2, 3 versículos muito grandes para falar a pregação de Paulo. Ele precisa resumir também. Agora, para falar que os caras veio, ensinou a multidão, matou Paulo, jogou fora da cidade, que estava morto, foi um versículo só. Depois, mais um versículo falar que os discípulos vieram, rodearam, oraram por ele, ele se levantou de boa e falou: vamos lá agora. Foi. Tudo em dois. Então, o Lucas dá mais atenção na palavra, na pregação, o que é mais importante. O culto é bom, cantar louvar a Deus é importante, é bíblico, vamos fazer isso. Dinâmica, quebra-gelo, é divertido, mas o mais importante é a palavra. É a palavra que muda, a palavra que transforma. É aí que eu vou dar atenção. Como eu sempre faço essa técnica, eu vou falar de novo. Eu falei, pegando um púlpito ali esses dias para trás. Você está com vontade no banheiro, beleza, quer beber água, beleza. Não é preciso segurar, não. Não é preciso mijar a roupa na igreja e ficar morrendo de sede, não. Mas às vezes a gente segura a sede em outras situações, por vergonha de sair, e na hora da pregação, não. Às vezes dá para segurar. Às vezes você tem uma noção ali e fala só de 10 minutinhos, pelo menos dá pra segurar, cara. Às vezes você resiste coisa pior na viagem, vai esperar o próximo posto beber água, mas o você não resiste. Você fica com desculpinha, às vezes de propósito, que era igual os outros dão testemunho, a criança fazia, eu calculava o tempo, velho, pra sair de propósito. Uma vez você não veio pra beber água, um dia por 3 de tempo. Então, assim, sempre fiz matemática, a gente fazia com calma, as contas, dá pra uma aula nesse caso aí. Mas sempre para dar um exemplo, pelo menos, do que não fazer. Né? Eu de 10 anos fazer isso. Pois é, não façam isso em casa, menino. Então, segura, ou então vai antes. Vai lá e bebe água. Uma coisa que eu reparo muito aqui na equipe de louvor, já avisando para vocês, e futuras equipes de louvor também, eu vejo muito isso, a equipe de louvor sai, bebe água, depois se canta. Beleza, mas botar a bateria ali, tá quente, tá calor, né? Pô, exercita, no teclado tá quente, beleza. E ficam conversando. O pastor começa o sermão, eles pegam a introdução, perde a leitura, depois que entra. Tipo assim, sai lá fora despreocupado, como se o culto parou porque o louvor saiu. Quanto é por isso, né? O culto parou, porque agora o louvor saiu, vou beber água aqui, eu posso voltar a hora que eu quiser, o culto parou. Não, eu só vou beber água e vou voltar a cultuar, eu sou um membro como todos os outros. A diferença é que Deus me confirma essa responsabilidade de ir lá e tocar e cantar. Mas eu tenho que voltar para o culto para ouvir a palavra. Ouça a palavra, evite sair no momento da palavra. Evite sair. Entende? Isso, inclusive, é uma característica, às vezes, batistas, que a gente não pode se perder. Essa valorização da palavra, a gente vê que normalmente em igreja batista o pessoal não sai da palavra. Ou pode sair no louvor, essa última música ficou apertada. Eu não vou segurar, eu vou agora, porque senão. Né? Eu quase saio da igreja, inclusive o organizador se acostuma com o tempo. É rotina, o organizador se acostuma. Raramente, eu estou muito apertado mesmo. Inclusive, eu saí 2 vezes, acho que foi há 2 semanas atrás, eu saí 2 vezes e estava gripado. Eu saí para suar o nariz, para limpar o banheiro. Não foi um banheiro, mas fazendo para necessidades fisiológicas, foi para limpar o nariz, estava suado. E eu, uma vez, achei que na pregação, não resisti, nós estávamos muito incomodando demais. A mão suja, não podia ficar a mão suja assim, passa por assim, não, vou lá, vou lavar as mãos. Mas a gente tem que evitar o máximo possível. Né? Agora tem gente que todo mundo sai. E na hora da pregação, toda a palavra. Você perde o raciocínio, você perde a mensagem importante. Às vezes, aquela palavra específica de Deus para você, se naquele momento você sai, você perde. Vamos dar mais atenção a isso, foi um milagre. Gente, Paulo foi ressuscitado aqui. Pelo amor de Deus. Jéssica saiu muito, saiu muito. Jéssica? Não, mas é gestante. Gestante, tá. Jéssica tem seus motivos. Depois que o bebê sai, Jéssica, aí é para do bebê. Mas vai chegar um período que Jéssica vai ficar mais tranquilo. Mas é bom falar, tem os motivos, beleza, quem tem os motivos de nós. A gente está grávido, não está não, né? Então, por que não? Né? Porque numa viagem você segura, às vezes, meia hora ali, mas não segura 15 minutos no sermão. Também, ainda por cima, a igreja batista é vista pelas outras pessoas que, mesmo não vindo na igreja, ou que não conhecem a batista de jeito, por fora, a batista é conhecida como as igrejas do país, tem Bíblia, com
o pessoal fala mais sobre a Bíblia do que outras igrejas. Eu vejo o pessoal falando, tipo, não é eu, Vereanos, Batista vereano, Bíblia, palavra, embasa. Isso Não, não, não o pessoal vamos- fala que a gente embasa muito a Bíblia. nós não podemos perder essa característica de modo. E não fecha a Bíblia, né? Não acaba. É engraçado, eu estava falando isso lá. Hernandes Dias Lopes, ele fala isso, né? Ele fala assim: você quer saber se numa igreja tem exposição bíblica? Quando o pastor lê a passagem e fecha. Você vai reparar, se todo mundo fecha a Bíblia depois, é porque lá não tem exposição. Ele lê e fica para pela história, pega a temática, às vezes, ou fica o versículo solto e tal. Ele não. Agora, se a pessoa não está meio aberta, é porque ele está esperando e aí vai expor isso, não? A esperança nem mesmo abre a Bíblia, só vê o slide. Isso, Vitão, detalhe. Às vezes nem tem slide. Eu não tenho nada contra o slide, tá? Tem hora que o pessoal acha que eu sou hater do slide. Deixa que eu falo. Hater da Bíblia digital, do celular. Quem não tem Bíblia, mas ela isso é agora, né? Pô, o cara tem que usar o celular, porque tem um recurso, é preciso usar mesmo. Isso é uma A minha situação. rasgou. Aí, rasgou a Bíblia, pô, o celular, vamos lá. A minha, eu não sei se. Mas, cara, é porque assim, inclusive eu passei a utilizar um pouco mais a ler a Bíblia no celular, não tem aplicativo da Bíblia não, pra ser sincero, versão online mesmo. E assim, pode ver as versões, às vezes lendo o versículo mesmo, já li esse DVD pelo celular, mas não é a mesma coisa, cara. É que você pegar, você fica mais atento, o celular tem distrações, tem cada notificaçãozinha, você se distrai. É isso, mas pessoalmente, não estou querendo normalizar isso, falar que tem que ser assim, que é pecado usar o celular. Vou falar alguma experiência pessoal minha e empirismo meu, essa sensação de que você fica mais conectado com Deus com usar a Bíblia física. Você fica mais desligado de tudo. Até para estudar, velho. Até para estudar é melhor. Para tanto que um costume no meio pentecostal muito bom, eu acho legal isso, inclusive, eles vão um monte falar com Deus. E quem vai no monte conta como é, inclusive um morava comigo na pentecostal, ele falava isso. Cara, logo assim, você sabe que às vezes você desligar de tudo. Que eu desligo o Wi-Fi, eu não quero fazer isso, vou pro quarto, e madrugada é bom que tá caladinho, silêncio, só eu e Deus. Mas ele fala, não pega isso e multiplica por 10, facilmente. É uma sensação muito boa. Aí eu conversei com ele, esse negócio de estar mais perto de Deus, isso é furado, eu falo, não tem nada a ver não. Então Deus ouve oração no monte, ouve oração no chão, você tem que ajoelhar, tem que prostrar igual o Vitor, eu tô mais abaixo do que alguém está sentado em pé, não. Nada a ver. Mas isso aí faz sentido, para afastar. Então o celular pode nos distrair, né? Enquanto a gente mais perto dos meus físicos. Então vamos manter essa característica, palavra, nos endosar e valorizar a palavra. É isso que o autor faz aqui, no livro de Atos. Aqui. Um milagre aconteceu, meu Deus do céu. Um milagre aconteceu. Paulo foi ressuscitado. Inclusive isso aqui bate de acordo com os registros que Paulo fala aos Coríntios, lembra? Que ele conhece um homem, que é ele mesmo, ele fala assim, a terceira pessoa, que foi arrebatado do terceiro céu. E que lá ele ouviu coisas inefáveis, a qual ele não pode nem pronunciar. E Deus, para não deixar que ele se ensurdecesse com aquilo que ele ouviu, ele colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, para Paulo ficar pequenininho, para Paulo ficar humilde, para ele não ficar se achando melhor que os outros pela experiência que ele teve. Alguns acreditam que essa foi experiência de quase morte, ou de morte, nesse caso aqui no caso, que ele morreu, e que foi nesse momento que ele foi lá, né, que Deus falou com ele que não você vai voltar para lá, parece. Podia ressuscitar. Alguns acreditam que foi isso, foi nesse momento aqui. Então, mas eu estou bem convencido de que Paulo de fato morreu. Também esse foi uma multidão enfurecida. Os judeus sabiam apedrejar, cara. Sabia. É igual que a gente fala assim, Jesus não morreu não. Jesus não morreu, colocaram ele no túmulo, ele está morto. Ele desmaiou. Desmaiou. Cara, os romanos sabiam matar. Aquela pior morte, Jesus morreu antes do tempo, inclusive. Furaram com fio. Jesus morreu, não tem dúvida disso. O debate, o cara quer debater sobre isso? Não, o cara vamos lá. Se quer debater sobre se ele ressuscitou, provavelmente. Aí sim, eu aceito debater. Mas ele morreu, cara. Sem dúvida, morreu mesmo, foi crucificado. Eles querem negar a ressurreição de Cristo, porque tem testemunhos oculares. O cara vai para essa linha, porque ele já aceitou que se ele morreu, de fato ele ressuscitou, ele não quer aceitar. Aí ele quer permanecer na ignorância. Tem gente que mesmo com essa palavra vai continuar ignorante, como esses judeus que mataram Paulo. Paulo então foi ressuscitado. Deus te salva quando ele quer, do jeito que ele quer. Sim. O cara apedrejou ele e os caras arrastou ele. Se a gente desmaiar, pelo amor de Deus, não tem dúvida, Paulo morreu mesmo. Os discípulos amorosos vão lá e ajudam o seu líder. Odeiam, servem ele e oram por ele. Sem dúvida. E Deus, que queria que Paulo fizesse uma das orações, falou: Paulo, você tem que naufragar ainda, vai ser ficar no colo, infernos do cão te perseguir. Mas você vai ser chicoteado muitas vezes ainda, vai ser preso, e não, você está por
por cima de mim, tá por fora, meu filho. Então você não vai guardar não. Você tem que mandar um monte de carta. Inclusive, essa região que ele está aqui, se a gente falar isso, não é bom. Essa região aqui é a região da Galácia do Sul, onde Paulo escreve a epístola aos Gálatas. E ele escreve bravo depois, falando, uai, vocês estão, parece que o evangelho, falando, vocês esqueceram dele, fugiram da palavra, ainda nesse anjo do céu, que a gente mesmo pregou o evangelho, não seja esse, seja considerado anátema, seja maldito, porque esse é o evangelho da verdade. Ainda que outra pessoa pregue, um anjo vem e pregue, não acredito nisso. Então não se desvirtuem. Os judaizantes fizeram isso, eles foram atrás para pregar que não precisa da lei para complementar a salvação, que só Jesus nos salva. Sabe? Pega essa heresia. Então, maldito. Quem pregar isso é maldito. Então, Paulo escreve muito isso. Porque tem um debate se a epístola aos Gálatas foi enviada a Galácia é uma igreja, uma região, em várias cidades. Se foi enviado a Galácia do Norte ou Galácia do Sul. A maioria dos teólogos concordam que foi Galácia do Sul. E esse aqui é um dos argumentos que a gente tem de que foi nessa região de Galácia do Sul que mandou sua epístola. Ok? Está tudo bem com o sincretismo religioso que veio, enfim. Versículo 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os para permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você vai entrar no reino de Deus com muita tribulação. Veja o exemplo dos apóstolos. E o exemplo que eu falei anteriormente, já falei anteriormente sobre discipular. Eles discipularam, não só pregaram, discipularam, acompanharam, ficaram firmes com eles. Versículo 23. Promovendo-lhes a cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar nos jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, tendo anunciado a palavra em pé e desceram a Atalha. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram todas as coisas que fizeram Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Parece redundância no inglês, né? Não pouco tempo, porque eu não falo com muito tempo, porque no já o livro. No cenário você vai na área é um pouco mais fiel. Alguém tem uma conversão aqui em NVI ou não? Deu Alessio. A sua NVI? É área também, né? Tô geral de área aí, né? Então, põe NVI então pra nós. Qual? Tá tudo de área, né? Fala é área, ficaram ali muito tempo com os discípulos. Tá vendo? Ficaram ali muito tempo, porque a NVI valoriza mais o sentido do que o escrito original em si, ok? Não, a NVI é uma versão, tá? Eu expliquei sobre isso aqui, eu paro de dando oportunidade, explicar de vocês a diferença da equivalência da parte não. Mas enfim, não um pouco tempo, ou ficaram muito tempo, era mesmo. Então eles ficaram muito tempo ali com os discípulos. Esse tempo é o mesmo que eu falei no começo da lição, por volta de um ano, meses, assim, 8, 10 meses, tal, de quase um ano mesmo, muito tempo. Se é que não chegou a dar um ano. Então a gente vê aqui duas coisas. Uma não vai contar muito bem sobre ela, parece a eleição dos presbíteros. Eles próprios não elegiam, eles chamam que a igreja elegesse, mas eles acompanhavam. E toda igreja tinha um presbitério, tinha pessoas que comandavam. Quando o poder fica centralizado em uma pessoa só, o pastor manda e desmanda na igreja. A igreja não pode tirar o pastor, não pode tirar aquela fulaninha. Uma família manda na igreja, a igreja está condenada, é um fracasso, está perdida. Então tem que ter um presbitério, um conjunto de pessoas para poder reger. Ora, quando o pastor é o legislativo, executivo e judiciário, algo de errado está certo. Tanto que nas igrejas batistas, a gente tem o que a gente chama de pastor-presidente. Quando o pastor é pastor e também é presidente da igreja. Isso não é sábio, não é recomendado. É recomendado que a gente tenha um pastor e tenha um presidente. A gente tem um conjunto, a gente tem a diretoria da igreja ali. O pastor não pode ser diretor, tem, vamos ser presidente. Qual é o Robinho agora? O Robinho era vice, você sabe o Robinho? É um dos dois, você sabe, Vitor? Você é da diretoria, você é segundo secretário. Aí não é isso. Na internet é de média, Vitor tá sendo mais que eu, Vitor tá na diretoria. Mas era da Luzia, não era? E o Robinho era vice, né? Luzia já foi bem. Mas o Robinho é atualmente o vice também ou não? Acho que ele é vice agora. Ah, ele ainda é vice. Então, aí a Robinho é vice, né? Desde que sendo por jeito. Desde que ele teve na liderança de 2016, 9 anos, a Robinho é vice, moderador. Ele é o vice, só que não quer ser presidente, não. Tá? Então, tem um conjunto. Vitor é o segundo secretário, Tia Cleide, primeira secretária,
tesoureira tia Silvia, mãe de Vitão, Robinho, vice-presidente, tia Edmeia, presidente, não é pastor. E outra, esposa de pastor também não. Pastor não pode colocar a família dele lá não. Esposa de pastor pode ser tesoureira, filho de pastor não pode. Ah, a igreja é pequena, não tem membro. Pois deixa o cargo vazio, faça a função sem ter o cargo. Porque na hora de ter uma votação ali, tá os filhos do pastor votando ali para facilitar para ele. Tá a esposa do pastor facilitando. Não faça isso. Isso favorece divisão e criação de partidos na igreja. Não faça isso. Então o pastor tem que ser vigiado, tem que ser sim, tem que ter uma membresia ali, tem que ter anciãos. Os filhos representam a juventude lá na diretoria. E temos que ter pessoas representando a gente lá assim. E para falar, né, coisas que precisam ser faladas, o pastor, quando necessário. Aqui, graças a Deus, nós passamos excelente. Graças a Deus. Então, a gente está precisando de uma intervenção, de um socorro da igreja. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Eu estou falando de igrejas batistas da nossa região. Isso não é a realidade, cara. Muito perto da gente. Eu exponho. Está faltando. Muito perto da gente. Está faltando. É um exemplo, bem aqui pertinho. E tem outras. Tem umas que a gente nem sabe. Então, graças a Deus, está precisando disso. Mas, enfim, para finalizar, o último passo é: você deve prestar contas. Viagem missionária. Os caras foram lá para Antioquia, onde estavam os discípulos, a prestar conta para eles. Ah, eu prometi, eu falei, quase agora você falar discípulos. A palavra discípulos que aparece, para apóstolo, né, aparece aqui, para Barnabé e Paulo, tá vendo? Então, eu, na minha igreja, não estou errado em falar que eu sou um apóstolo. Vocês se puderem defender aí, esse pessoal da teologia reformada, vocês aí, que apóstolo só os 12 Paulo, não. Eu posso falar que eu sou apóstolo. Barnabé não era dos 12, nem era Paulo, ele foi chamado de apóstolo. E aí? Apóstolo não era palavra cristã, não, meu amigo. Apóstolo significa enviado. Enviado para falar uma mensagem. Então, o apóstolo era alguém que foi enviado. O apóstolo não era palavra cristã, ela foi utilizada no nosso meio. A gente tem, aliás, na Bíblia, no Novo Testamento, duas utilizações da palavra apóstolo. No sentido geral e no sentido técnico. No sentido geral é isso, o apóstolo é enviado. Então o rei envia alguém, ele é um apóstolo, é um enviado do rei. Simples, é o do rei. Então, os apóstolos são os enviados para pregar o evangelho. Né? Então nós somos apóstolos, é o que a gente chama de missionários. E é mais sábio chamar assim para problemas, né? Porque existem apóstolos no sentido técnico nos dias de hoje. O que é o apóstolo no sentido técnico? Bom, uma das características, ele é testemunho ocular da ressurreição de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitado. Então ele viu Jesus ressuscitado e ele foi enviado diretamente por Jesus. Presenciou os milagres de Jesus. Então esse cara é apóstolo de fato. Então não existe apóstolo nesse dia de hoje, viu, doutor? Não, foi Matias. Por isso que eu estou nessa viagem. Foi Matias. Sabe por quê? Porque apareceu aqui, ó. Cadê a luz? Não sei, apareceu. Não, peraí. Tinha aparecido ali, e os apóstolos, Barnabé, Paulo, aí fiquei na cabeça, né? Eu não perguntar, eu acho que foi Barnabé, mas eu sabia que eu tava com eu tinha esquecido de comentar. Aí eu tava. Assim, pergunte, não tem pergunta besta. Então, eu tô querendo chamar você tratado. Pois é, mas não porque tá equiparando ele com o apóstolo. E Barnabé podia fazer milagre? Ele fez milagres também. Qualquer cristão pode fazer milagres. Mas não da forma que os apóstolos faziam. Uma outra característica dos apóstolos, eles tinham um dom sobrenatural de ter todos os dons, de modo que eles falavam, acontecia sem chance de falha. Acontecia mesmo. Os apóstolos tinham uma capacitação sobrenatural especial que outros não tinham. Não tinham mesmo. Eles expulsavam demônio de um jeito que ninguém expulsava. Não, os outros não faziam isso. Entendeu? E sempre devemos prestar contas. Você investe seu dinheiro, você paga, você contribui, oferta em viagem missionária, a junta de missões, eles têm que prestar contas. O missionário tem que prestar contas à junta de missões. Porque um missionário itinerante, sem um corpo, sem um episcopado, sem uma eclesia, sem uma igreja ali enviando ele, é perigoso. Porque o cara pega o dinheiro para ele nas ofertas. Não tem nenhuma fiscalização. Então eu não ajudo. Não ajudo mesmo. Eu ajudo um missionário que está falando da igreja. Da oração. As pessoas não podem, é claro, né? Batista não, os missionários batistas, né? Então até que a cabeça se transforma aí, a gente mesmo faz o símbolo aí. Então eu ajudo, porque tem uma junta ali, tá? E aí, se eles forem corruptos, o problema é deles, minha parte eu fiz, né? Deus faz a obra mesmo e a corrupção, eles vão ter um deles depois, vai ser pior do que aqueles pagãos, pode ter certeza disso. Mas meu irmão está limpo pela minha. Então, devemos sempre prestar conta. Temos várias lições aqui
tiradas desse texto. Então, não se esqueça de valorizar a palavra, vai ser muito bom chegar lá para estar os errando. Não sei quem fala no meio, acho que foi o seu, foi o pastor. Tipo assim, se quem é do mundo fizer alguma coisa contra Deus, fica por isso, né? Não sei, foi um negócio meio. Vai sofrer, Mas quem for. é pior. Aí é pior ainda. O ai. Pior, né? Ai daquele. Ai, as pessoas são muito fortes pra mim. Não sei quem Acho que falou. eu pastor, quarta-feira de casa. Eu acho que foi. Então é isso. Então, muito cuidado. É uma grande responsabilidade. Vamos permanecer sempre firmes na palavra. Amém?